Olá pessoal, boa tarde ou bom dia, paz seja com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um dia. Hoje, dia 4, dia 4 nada, né? Hoje é dia 7 de abril de 2020. Está no ar mais uma vez o programa Liberdade, Vida e Liberdade e Vida só em Jesus, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro Nova Era, lá do bairro, né, do bairro Nova Era, na rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda paralela Garais São Francisco. Passou o trevo da BR-040 à sua esquerda, depois a primeira à sua esquerda, só seguir o fluxo, você está lá no nome de Jesus. E estou te dando esse aviso porque hoje nós temos escola de sabedoria presencial e também online, às 7h30 da noite, de 7h30 às 8h30 da noite. Depois, mais tarde um pouquinho, 9h30, nós estamos lá entrando com o programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus, um programa também da Igreja do Evangelho Quadrangular, para poder te abençoar, te fortalecer. Está fechando o seu dia debaixo da oração, debaixo do Senhor, tudo ao vivo, graças a Deus, para a glória do Senhor, para te ajudar, auxiliar esses momentos complicados que nós estamos passando. Não há uma outra palavra, né? Complicado, chato, que enfim a gente sabe, confia e espera que lá na frente Jesus vai fazer uma grande obra para a glória do nome dele, transformando esse deserto em mananciais, aleluia, maravilha, né? Então, amanhã nós estamos também, dentro dessas informações que nós estamos passando para você, no endereço, oriundo do programa da onde está vindo, né, da igreja, enfim, nós estamos essa semana de segunda a quinta-feira, de 1 às 6 horas da tarde, sexta-feira da Paixão. Infelizmente, está tudo fechado, mas está fechado mesmo. Mas sexta-feira nós não temos expediente, né? É uma data, é um recesso, é um feriado, sexta-feira da Paixão. E nós então estamos de segunda, essa semana, até quinta-feira, de 1 às 6 horas da tarde, para poder estar ali, te abençoar, te receber em nome de Jesus, para te auxiliar em alguma coisa. E desde já quero agradecer você que tem nos ajudado com cesta básica ou com uma compra, por exemplo, arroz, feijão, um fubá, um óleo, um macarrão, uma farinha, enfim, para nós montarmos cestas e para nós deixarmos ali para ajudarmos algumas pessoas, aqueles que precisarem. Nós temos como socorrer essas pessoas, né? Como atender essas pessoas, como dar algum auxílio a essas pessoas. Então, muito obrigado você que tem feito isso. Obrigado você que tem, né, ainda, graças a Deus, cumprindo com as suas responsabilidades, as nossas responsabilidades espirituais, de dízimos e ofertas. Aí dentro da página do Face, você tem o nome do banco, o link onde você pode fazer sua transferência, seu depósito, tudo muito simples, muito rápido, muito fácil. Né? Às vezes a gente tem que, uma das coisas ontem que nós estávamos falando, dentro de uma reunião com lideranças da nossa igreja, estávamos falando que nós ainda não pontamos algumas coisas que provavelmente você deverá se acostumar daqui para frente. E uma delas é você ter um bom aparelho de celular e uma boa conexão com a internet. A televisão ela vai perder muito foco dela e muitas coisas estarão dentro da internet, muitas coisas estarão dentro do Face, dentro do Instagram, essas plataformas de comunicação, né, que nós temos à disposição para estarmos conectados. Então, nós temos que estar bem preparados. Uma delas é um bom celular, enfim, não precisa comprar lá um bom celular, com uma configuração bacana, para poder te atender, porque muitas coisas aconteceram por aplicativos, né, como esse auxílio ao cidadão que a Caixa e o governo estão liberando agora. Você tem um aplicativo que você baixa lá e você faz o seu cadastro, ou você examina, olha, para ver se você tem o direito
auxílio que o governo está disponibilizando nesse tempo de crise. Enfim, são comentários que me parece e eu acho que são importantes para a nossa vida cotidiana e espiritual também, porque as nossas transmissões, depois que nós tivermos, formos, né, fomos liberados a ter um grupo de pessoas lá na igreja, nós vamos estar também com as nossas transmissões online via Facebook, via o YouTube. Depois você clica lá, você está lá com programação bem bacana no nome de Jesus, tá bom? Maravilha, glória a Deus, né? Olha, nós estamos aí com os 21 dias de jejum, né? 21 dias de jejum, orando e buscando a Deus, né? Durante esses 21 dias, para pedir a Deus que venha abençoar as nossas vidas, um jejum da vitória, em que começou dentro do estado de Minas Gerais, mas esse jejum ele alcançou o Brasil todo agora. Então todo o Brasil, a igreja quadrangular, está envolvida nesses 21 dias de jejum, entendeu? Então, é algo muito precioso, é algo muito poderoso, é algo que com certeza vai mover de uma forma poderosa na nossa vida cristã, nos fortalecendo e nos abençoando em nome de Jesus. Ontem, né, nós compartilhamos, nós compartilhamos o capítulo 1 de Atos, compartilhamos o capítulo 1 de Atos, né? E hoje nós vamos compartilhar o capítulo 2. Ele é um pouco grande, mas vamos ter o zelo, o cuidado de fazermos uma leitura agradável e não cansativa. E não cansativa, né? Mas vamos lá. Eu espero que você tenha pegado o seu papel, né? Tá aqui a anotação de ontem que nós fizemos. Não sei se você tá dando para ver aqui direitinho. Faça como nós fizemos. Desculpem. E a cada dia você fazer um comentário bacana. Ontem eu fiz o comentário da graça, como nós falamos. E no finalzinho da leitura você faz um comentário aí em nome de Jesus. Depois você faz com que esse comentário chegue até nós. É ao vivo, viu? Ainda bem que eu posso espirrar à vontade que não vai chegar em você. Enfim, maravilha. Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 hoje do livro de Atos, conforme nós temos sido orientados pelos nossos presidentes, né, o pessoal que graças a Deus criou os 21 dias, pastor Leandro Genaro, enfim. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos estar orando por você, orando por sua vida, orando pelas pessoas que você quer que sejam apresentadas diante do altar de Deus. E aí você já vai preparando, já passa a lista lá dos nomes, e daqui a pouco nós estaremos orando por você. Mesmo que você não passe, nós vamos estar intercedendo por você, ok? Maravilha? Então vamos lá. Capítulo 2 do livro de Atos é a nossa leitura de hoje, o nosso segundo dia de jejum. E daqui a pouco, depois da leitura também, nós temos um objetivo de oração. Hoje nós, pela manhã, passamos o objetivo de oração, é orar pelos nossos grupos familiares, nossos pequenos grupos, nossas células, enfim, o nome que você deu aí para essa estrutura de igrejas nos lares. Então, nós vamos orar porque nós temos, e nós iríamos começar, né, de uma forma bem bacana, novamente, alcançando outros lares, mas infelizmente, por causa desse contexto de isolamento social, achamos melhor evitarmos algumas coisas. Bom, diz assim a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Atos. É a vinda do Espírito Santo, a base é o Pentecostes e o resultado do Pentecostes, né? Pentecostes quer dizer 50 dias após a ressurreição, há uma festa chamada de Pentecostes, e festa das primícias, vai falar do batismo do Espírito
Espírito Santo, onde a igreja é visitada com poder, e a partir dessa visitação de poder, a igreja começa uma ação evangelizadora muito poderosa em nome de Jesus. Então, o livro de Atos, capítulo 2, o resumo dele, se nós podemos falar assim, para lhe auxiliar, é o batismo do Espírito Santo e o resultado desse batismo que diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Estamos fazendo a leitura desses textos, né, desses capítulos, na linguagem de hoje, Toda a Bíblia na linguagem de hoje nós estamos usando. Versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam reunidos ali em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua os que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim não são da Galileia? Como é que cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pátria, da Pártia, da Média, do Elão, nós somos da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, de Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são até de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito de coisas que Deus tem feito? Olha que coisa sensacional. Todos estavam admirados sem saberem o que pensar. Me desculpe aí, me desculpe, mas vamos lá. Deixa nós só ajeitarmos aqui um pouquinho. Espera aí um momentinho, por favor. Espera aí um momentinho, por favor. Maravilha. Glória a Deus. Vamos acertar aqui. Deixa só nós acertarmos aqui o equipamento. Irmãos, ao vivo, a cores. Bíblia Sagrada todo dia, meio-dia. É assim mesmo. Se preocupe não, glória a Deus, aleluia. Nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho nós vamos chegar aí rapidinho. Deixa só nós ajeitarmos aqui. Pronto. Aqui, maravilha. Pronto, nós vamos acertando aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Rapidinho. Corta aí, depois faz outro vídeo. Cortou? Não adianta pra volta. Ok, pessoal, desculpa aí o contratempo aí, a interrupção, mas acontece, né? Infelizmente acontece. Maravilha. Então nós paramos no capítulo 12 do livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 12. Então todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: será que isso quer dizer? O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão:
Meus amigos judeus e a todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E isto o que eu vou fazer nos últimos dias, disse Deus. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visão e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e debaixo da terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvem fumaças, e o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: Homens de Israel, escute o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o matarão por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus o ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está do meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos, e eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que te levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, é preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Este grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei com ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, e até que se ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependa-se e a cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Aleluia! Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia,
quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos e vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava um grupo às pessoas que iam sendo salvas. Diga amém, Jesus. Maravilha, né? Me desculpe o contratempo aí, mas eu acho que deu para você entender legal todo o início, todo o capítulo 2 do livro de Atos. Como nós falamos, é o batismo do Espírito Santo e a pregação do Evangelho na língua de cada um que estava lá, e aquele povo todo ficou assustado, admirado, apavorado e admirado, né, por aquilo que eles estavam ouvindo dos apóstolos. Alguns começaram a zombar, e daí Pedro se levanta com uma mensagem poderosa, aonde 3.000 pessoas mais ou menos, né, com certeza para mais, se ajuntaram, né, como seguidores de Jesus. Imagina um batismo, né, vamos pegar o número exato, imagina um batismo de 3.000 pessoas. Irmãos, se eu fico feliz, extremamente feliz, com o batismo de uma pessoa, imagina 3.000 pessoas. Eu acho, né, o Fernando, né, eu acho que eu ia desmaiar de alegria naquela hora, né? Imagina 3.000 pessoas, né? Haja pastores para poder nos ajudar a batizar essa turma toda. Eu acho que foi um dia sobrenatural, impactante para o povo de Israel naquela hora. Imagina, eles indo lá no Rio Jordão, próximo ali, né, caçando um lugar ali para poder batizar. Meu Deus, eu acho que foi algo fantástico, algo sobrenatural, algo poderoso, né, que estremeceu Jerusalém naquele tempo, que estremeceu as ideologias daquele tempo, que deu uma estremecida nas ideias grego-romanas, nos cultos gregos romanos naquela época. Essas pessoas de diversos lugares, né, sendo batizadas no nome de Jesus. Imagina eles voltando para suas terras natais, né, levando o Evangelho, anunciando o Evangelho, falando de Jesus, falando do amor de Deus, falando daquilo que o Espírito Santo ia colocando na boca deles para poder falar, porque foi assim que Jesus falou, né? Não se preocupe em saber do tal. Abre a boca, começa a pregar, e o Espírito Santo vai colocar, vai acrescentar, vai dar as palavras certas para serem anunciadas. Olha que coisa fantástica. Então, se nós pudéssemos anotar aqui no nosso papel, ó, maravilha, estou mostrando para te incentivar, maravilha, né? Está aqui. Se nós pudéssemos anotar agora no nosso papel, eu ia anotar a seguinte coisa, não sei o que você recebeu, mas eu não ia anotar o batismo do Espírito Santo nem a pregação do Evangelho apenas. Eu ia anotar o que Pedro disse àquelas pessoas. Arrependam-se, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Isso é o que eu tiraria. Tenho certeza que o Espírito Santo falou no coração de cada um de uma forma preciosa na leitura deste texto. Me desculpe se eu tropecei em alguma palavra, em alguma frase, me perdoe, mas eu não sei o que o Espírito Santo falou no seu coração, se falou sobre poder, sobre cura, sobre compartilhar do pão, sobre, enfim, a divisão das coisas. Tinham órfãos, viúvas ali. Começou-se um trabalho muito bacana através dessas iniciativas com os órfãos e viúvas, e algo muito precioso a Igreja de Jerusalém começou a praticar, que hoje é inspirado por muitos, em muitas instituições, o que eles começaram a fazer. Eu não sei o que você tiraria, mas eu tiraria, o que Deus falou comigo, é quando as pessoas perguntam o que nós vamos fazer.
é uma pergunta que ela é peculiar, é uma pergunta atual hoje. O que nós vamos fazer? Arrepender do pecado, irmão. É arrependimento de pecados, né? Aproveitar e alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, com o altar de Deus, com o trono de Deus. Então aquelas pessoas ficaram assustadas com a mensagem que Pedro anuncia, uma mensagem teologicamente corretíssima, né? Homileticamente falando correta, princípio, meio e fim. O resultado fantástico. Por isso que eu gosto, eu acredito e eu creio no estudo da palavra com resultados. Não é um estudo apenas para poder discutir. Não, não. Aqui foi uma pregação com resultados, uma mensagem com resultados. Ele começa no Velho Testamento, ele pega o profeta, ele pega o rei mais querido de Israel, ele pega como figura de exemplo. Olha, ele usa uma figura de exemplo querida em Israel, é o rei mais querido de Israel, foi Davi, é Davi, será Davi, não desmerecendo os outros governantes, enfim, mas o rei mais querido de Israel, ele traz um exemplo dele, o pessoal fica mais atento ainda, usando como Davi falou de Jesus, e aí ele apresenta o desfecho da mensagem. E o povo fica assim, perplexo. O que nós vamos fazer agora? O que você vai fazer agora? Você que me ouve, você que me assiste, você que me assistirá com carinho, sem soberba e sem que você vai me assistir depois no YouTube. O que vou fazer agora? Se arrepender dos pecados, irmão. E é todo dia pedindo perdão, não é só uma vez, não. Perdão porque nós pensamos, falamos, agimos, perdão que passa pela nossa cabeça, perdão que passa pelos nossos olhos, perdão porque uma hora sai uma palavra meio esquisita, um tratamento meio estranho, um argumento meio complicado, ou um julgamento complicado. Então nós pecamos, irmãos, todos os dias. Então, mas aqui, especificamente, o povo distante ouve a mensagem, e agora, o que eu vou fazer? Pedro diz, arrependei-vos, arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus, o Espírito Santo. Então ele faz o seguinte, arrepender-se, eu me arrependo, mas agora, e aí? Você vai se arrepender, e quem vai estar te dando esse perdão? Então é um arrependimento com uma ação, é um arrependimento com uma atitude. Sejam batizados. Eu me arrependo, eu sou batizado, eu recebo a presença do Espírito Santo. Essa é a ordem. Arrepende-se, só isso? Não. Seja batizado. Publicamente. Mostre que publicamente você negou as obras da carne e agora você vai viver para Jesus. Publicamente você faz uma confissão de fé. Eu estou largando a minha vida de pecado, agora eu vou andar com Jesus. Olha que coisa sobrenatural. Não é apenas se arrepender. Oh, eu me arrependo, maravilha. E depois, batizado em Jesus. E depois, recebe o poder do Espírito Santo. Foi a palavra de Pedro para essas pessoas, foi aquilo que eu guardei em meu coração. Foi aquilo que eu discerni no meu coração. Porque hoje é uma palavra que está sendo usada. E agora o que nós vamos fazer? E agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E agora o que fazer? E chega uma hora que a gente fica pensando nisso mesmo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Arrependa-se, você que talvez nunca tenha aceitado Jesus, que está aí perguntando, indo atrás de tantas coisas para poder se informar, indo atrás de tanta coisa para poder se fortalecer, está aqui, ó. O que nós vamos fazer? Irmãos, o que devemos fazer? Foi a pergunta das pessoas, né? Alguém foi movido a essa pergunta. O que devemos fazer? Alguém
conduziu uma vontade à vontade da maioria. O que devemos fazer? E Pedro ali, ele de uma forma muito clara, diz: arrependa-se e seja batizado. Arrepende, passa pelas águas. Dia 26 de abril, nós temos essa programação. Dia 26 de abril, lá no Centro de Treinamento AIB, nós vamos realizar o batismo. E eu quero te ver neste batismo. Você próximo a nós, eu quero ver pessoas da sua família nesse batismo. Eu quero ver pessoas da sua casa nesse batismo. Eu quero ver os seus amigos nesse batismo. Eu quero ver os meus amigos nesse batismo. Para concluir aquilo que Deus colocou na sua palavra para nós fazermos. Arrependa-se, batize nas águas e receba o dom do Espírito Santo. Foi o que eu tirei nessa manhã. É o que o mundo precisa fazer. Arrepender-se apenas não. Porque o arrependimento, se o arrependimento não tiver caminho, qualquer caminho vai te servir. Se você se arrepende, mas não tem um caminho, qualquer caminho para você será o caminho exato. Mas Pedro deixa muito claro: arrependa-se, batiza nas águas no nome de Jesus Cristo e receba o poder de Deus, o Espírito Santo. Então, olha que coisa fantástica. Você se arrepende, você tira o fardo de pecado de suas costas. Você tirou esse fardo, agora você tem algo a fazer. Batizar nas águas. Por que eu batizo nas águas? Eu quero trazer à tona aqui agora. Porque o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Aqui está a pessoa, aqui está as águas. Ela vai batizar, então ela batiza, quer dizer, eu estou morrendo para o mundo, eu pedi perdão dos meus pecados, então se eu passei por esse processo, eu preciso morrer. Ó, aí você baixa as águas vão te cobrir, morte. Mas depois você levanta das águas para ressuscitar como um novo homem, uma nova criatura. Aí você vai receber o poder de Deus sobre a sua vida. Para viver uma vida de comunhão com Deus, se afastando do pecado. Porque se você não tiver esse processo, você pode se arrepender, mas vai voltar a viver uma vida como vivia. E não é isso que Deus quer. A pergunta que eles fazem não é para viver e continuar vivendo uma vida normal. O que devemos fazer? Eles perceberam que a vida deles trouxe um peso de pecado em cima. O que devemos fazer? Arrepende. Tira esse peso. Passa pelas águas. Morte, sepultamento, ressurreição com Jesus. Para viver uma nova vida. Diga aleluia! Esse é o processo. Então você se arrepende. O fardo é tirado dos seus ombros. Aí você vai nas águas. Se o fardo foi tirado dos meus ombros, eu preciso nascer de novo. De que forma? Batismo nas águas. Aleluia. É o primeiro passo. Depois vem o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai nas águas. Você morre. Aí a água fica por cima. E aí você levanta. Quando você levanta das águas, é um sinal como você estivesse ressuscitando em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, depois vem o batismo no Espírito Santo. Arrependa-se. Vem as águas do batismo. E Deus tem uma vida fantástica para você. Eu sei o que eu estou falando. Eu me converti com 22 anos de idade. Num dia, numa quarta-feira, eu me levantei numa crise de depressão aguda, com instintos e sinais de coisas muito pesadas. Não vou entrar em detalhe, porque tenho família minha me assistindo nessa hora, não preciso entrar em detalhes. Mas numa quarta-feira eu me levantei, minha mãe já estava na igreja,
frequentava a igreja, já tinha passado pelas águas e, e naquele dia eu me levantei numa depressão aguda, é, com instintos e sinais de coisas muito malignas que eu estava montando para de noite, porque durante aquele dia eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia me levantar. Quando eu levantava, eu só chorava, 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 chorava. Chegou mais ou menos antes do almoço, mais ou menos. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero que a senhora me leve na igreja hoje, porque eu não estou aguentando mais. Eu vou fazer alguma coisa ruim. Naquele dia, alguém já estava me esperando. Eu desmarquei todos os meus compromissos. E naquele dia, minha mãe levou na igreja numa quarta-feira. Eu conversei com o pastor que me atendeu foi o pastor Henrique, um amigo meu, considero ele muito. Apesar da nossa dinâmica pastoral e a nossa distância, mas o considero muito, me ajudou muito, porque ele era jovem, era um rapaz ainda, moço, casado, me orientou muito na área de relacionamentos, de namoro sexual, porque eu tinha uma ideia muito contrária ao que a Bíblia ensina, muito devassa em relação ao que a Bíblia ensina. E ele me orientou muito e me ajudou muito em algum tempo, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, um camarada muito bacana, como muitos que são, como muitos passaram na nossa vida. Você entende isso muito bem. Naquela noite eu participei do culto, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Fui para minha casa mais aliviado, recebi oração, fui lá na frente do altar, recebi oração, fui para casa e ali começou a minha caminhada cristã. Até vi um batismo nas águas, vi um batismo no Espírito Santo, e foi daí para frente muito bacana, muito legal. E graças a Deus estamos aqui até hoje, apesar de muitos problemas, muitas falhas, muitos erros, muitos defeitos que nós temos, mas graças a Deus, pela graça, como nós anotamos ontem, pela graça nós continuamos de pé, em nome de Jesus, e pela graça estamos aqui para te ajudar a estar de pé no nome de Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados e a minha vida Deus transformou. E eu sei o que eu estou falando. Tem lutas, lógico que tem. Tem dificuldades, lógico que tem. Mas o Senhor tem nos sustentado em todas elas. Venha para Jesus, meu amigo. Arrependa-se dos seus pecados, passe pelas águas e receba o poder de Deus na sua vida. Foi aquilo que eu gostaria de transmitir do capítulo 2 do livro de Atos. Amém? Daqui a pouco eu vou encher o meu papel. Ou mais tarde eu preencherei. Faça isso também. Marque o que você ouviu da gente, ou marque o que Deus falou no seu coração. Não tenha vergonha, compartilhe com a gente. Não tenha acanhamento, compartilhe com a gente, em nome de Jesus. Amém? Programa Encontro com a palavra de Deus. Vamos orar. Você que deixou o seu nome para oração, ou você que não pôde deixar, nós vamos orar por você. Está aqui a ficha, já chegou da parte técnica. E nós vamos orar pela Liliane Andrade, que pede oração para a sua mãe, a Sandra. Nós vamos orar pela Bianca e pelo Miguel e toda a sua família, de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro. Nós vamos orar pelo Leonardo, que pede restauração de sua saúde. Nós vamos orar, viu, Leonardo? Para Deus restaurar a sua saúde. Nós vamos orar pela Inayara, que pede oração para toda a sua família, os seus tios, para Aparecida, para Regina, para Zezé, para Maria, para o Reinaldo, são os seus tios, né? Vamos orar pela Cláudia Mendonça, que pede oração para ela e o seu esposo, para que sejam revestidos do poder de Deus, e pela irmã Regina, que Deus venha curar e restaurar a sua saúde. Nós vamos orar pelo Ivan, que pede oração pelo Guilherme, pelo Vitor, pelo Alexandre. Vamos estar orando, viu, Ivan? Vamos orar pela Meire Ciano, que pede oração para a Nislane e seus familiares. Olha que bacana. A Nislane, que eu a conheço muito bem, tem um bom tempo que eu a conheço, né? Tal, pá, aquela coisa toda.
Nós vamos orar pela Graciele, né? Graciele Nascimento, que pede oração para a Júlia Emanuele e o Marcos e a Graciele, né? Vamos estar orando por eles em nome de Jesus. Vamos estar orando por você nessa hora também, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos estas pessoas diante do seu altar. Colocamos, ó Deus, diante do seu altar essas pessoas e suas necessidades, meu Pai. Venha alcançar, meu Deus, a vida de cada um de uma forma muito poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, se a necessidade é de cura, nós oramos para que o Senhor venha matar essa enfermidade. Essa enfermidade não tem legalidade, nem permissão, nem direito de estar aí. Nós pedimos, mate essa enfermidade. Venha trazer cura, venha trazer saúde, venha trazer libertação agora, Pai, para esses familiares, para essas pessoas que estão aqui. Venha trazer, meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai, o arrependimento e o batismo nas águas no nome de Jesus. Meu Deus, que essas pessoas sejam alcançadas, que as correntes que prendem elas neste mundo, numa vida de descrédito, numa vida de dúvida espiritual, que essa religiosidade caia por terra e eles venham, meu Deus, compreender e dizer, como eles disseram na leitura desse texto que nós fizemos, o que devemos fazer, irmãos. E Pedro, de uma forma poderosa, maravilhosa, instruída e iluminada, ele diz: arrependa-se dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebam o dom e o poder do Espírito Santo. Aleluia! Meu Deus, que essas pessoas sejam despertadas para o batismo nas águas e o dom do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus Todo-Poderoso, te pedindo, realize este milagre, meu Pai, em nome de Jesus, para louvor da tua glória. Nós te pedimos e abençoamos todas essas pessoas que nos assistem e nos ouvem no programa Encontro com a Palavra, todos os dias, meio-dia, meu Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amados de Deus, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado por esse tempo que nós passamos juntos com a palavra. Escreva o que Deus falou no seu coração nesse segundo dia e foi um prazer muito grande estar contigo nesse momento. Quero te desejar uma tarde abençoada. Hoje, transmissão online, mas está presencial também. Tem poucas pessoas, a gente não pode fazer aglomeração. Hoje, às 7h30 da noite, escola de sabedoria, de 7h30 às 8h30. Vai ser muito bacana esse tempo que nós vamos estar lá. Estamos atendendo essa semana de 1 às 6 da tarde. E quero agradecer mais uma vez você que tem zelado pelo seu exercício cristão, né? Orar, jejuar, ler Bíblia e também na parte dos dízimos e ofertas. Deus te abençoe. Continue te abençoando de uma forma muito preciosa. Se você quer uma ajuda, nós disponibilizamos a conta bancária e um link para você fazer o seu depósito, sua transferência bancária. E você que está nos ajudando com cesta básica, com um arroz, um feijão, enfim, um macarrão, um óleo, o que você pode nos ajudar para nós podermos estar ajudando algumas pessoas. E amanhã, novamente, meio-dia, hoje à noite, 8h30, e se prepare para a grande Santa Ceia da Ressurreição, domingo agora em 3 horários, 9 horas da manhã, às 5 horas da tarde e às 6h30 da noite. 1 hora de reunião
Nós já temos toda a logística montada, preparada, você vai ver que está tudo montado, já conversado, preparado para nós fazermos algo muito bacana nesse final de semana. Pode vir com tranquilidade, com segurança. Nós respeitamos muito você, nós temos uma posição, mas nós respeitamos vocês, respeitamos as leis e as recomendações que a lei nos dá. Então pode vir tranquilo, você vai ver que vai estar show de bola, desculpa a expressão, esse domingo e muito mais. Não venha só porque está seguro, venha para estar diante do altar de Deus. Venha para estar na ceia da comunhão. E você que não pode, prepare um pão de milho novo, não mexa nele, compra no sábado, para domingo, ou domingo de manhã cedo, vá na padaria, compra um pão de milho e prepare um suco de uva. Me desculpe o nome que eu vou citar aqui agora, mas eu ganhei ontem de presente de um pastor amigo meu uma latinha de suco Del Valle de pêssego. Olha que coisa maravilhosa. Tá lá no escritório para beber. Eu ganhei dele. Ele, toda vez que ele vai lá, ele faz isso. Eu acho muito bacana. Deus tem abençoado a vida dele. Enfim. Pegue uma latinha de suco Del Valle. Ela é baratinha, não é caro. Desculpa a propaganda, né? Não estou aqui ganhando nada para isso, mas pegue uma latinha de suco de uva Del Valle, é um suco encorpado. Não precisa comprar garrafa, a não ser que você queira comprar uma garrafa e depois usar para toda a família, maravilha. Mas pegue uma latinha ou uma garrafa de suco de uva, não tome nada antes da Santa Ceia, ok? Você pode comprar no mercado também uma garrafinha de 500 ml, 300 ml de suco de uva. Não tome nada antes da Santa Ceia. Não coma o pão antes da Santa Ceia. Deixa nós consagrarmos o pão e o suco de uva no dia da Santa Ceia. Lógico que vai sobrar. Aí você depois fique à vontade. Mas separa, põe num prato, põe num cálice, põe numa taça. Mande uma foto para mim. Você que vai ficar em casa, vamos compartilhar, vamos ter comunhão. Não use isso como alguma coisa para poder, não. Vamos ter comunhão. Olha, pastor, o que eu fiz. Eu quero ver o que você está fazendo. É muito importante para a gente isso, porque a gente se sente feliz quando você participa das coisas que nós estamos ministrando. A gente fica feliz com essas coisas. Desculpem. Então, por favor, tire uma foto. Olha, pastor, olha o que eu fiz. Tire uma foto com a sua família junto da mesa, daqueles que estão participando. Eu acho que vai ser muito legal isso daí, viu? Manda para o meu privado, manda para o celular da minha esposa que está nos ajudando. Vai ser algo muito precioso no nome de Jesus, tá bom? Então, fica aí nossa orientação. E nessa hora, antes de nós encerrarmos o programa, nós vamos orar pelo objetivo. Hoje à noite nós vamos voltar a orar pelo objetivo, mas como a gente estava com a palavra hoje, nós vamos orar pelo objetivo desse segundo dia de 21 dias de oração, que é orar pelos nossos pequenos grupos, pelos nossos grupos familiares. Preste bem atenção. Toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil está com essa oração na ponta da língua hoje. Põe a sua mão no seu coração agora e vamos orar para os nossos grupos familiares. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar diante do seu altar agora os grupos familiares da Igreja do Evangelho Quadrangular, os grupos que já existem, os grupos que já estão ativos, os grupos que estão sendo assistidos nessa hora. E queremos colocar, meu Deus, os grupos que a partir, meu Deus, deste 21 dias, abrirão, meu Pai, suas casas para receber o Evangelho de nosso Senhor e Jesus Cristo, junto com as suas famílias, os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Meu Deus, estabeleça, Pai, esse projeto em cada igreja quadrangular, meu Deus, um projeto para ganhar almas para o teu reino, um projeto, meu Deus, para alcançar vidas para o teu reino,
um projeto, meu Deus, Pai, de avivamento e de conversão, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, abençoe cada grupo, cada dirigente, cada anfitrião, meu Deus, aquele que abre as suas portas para pregar o Evangelho, meu Pai. Abençoe cada equipe, continue abençoando, fortalecendo, Pai, dando resistência, ó Deus, da pregação do Evangelho, meu Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos os nossos grupos familiares, no nome de Jesus, para a tua glória, e aqueles que abençoaram conosco digam amém, Jesus. Amém? Amados, tá aí, boa tarde, maravilha, glória a Deus, aleluia, boa tarde, paz seja contigo. Amanhã estaremos, hoje à noite estaremos juntos mais uma vez, e amanhã à noite, amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Um grande abraço, Deus te abençoe, se prepare para essa Santa Ceia que vai ser muito especial, domingo agora de ressurreição, dia 12. Deus te abençoe e uma boa tarde, fiquem com Deus e um grande abraço.